E aí, jovens, com alegria, jovens. Então, pessoal, vamos retomar aí, né, nossos estudos. Paramos um pouquinho, né, mas vamos retomar falando do movimento retilíneo e uniforme, o MRU, certo? Então, quando o móvel ele tem MRU, ou seja, a sua trajetória é uma reta e a sua velocidade é constante, é sempre a mesma com o passar do tempo, certo? Então a gente tem aqui, né, movimento retilíneo e uniforme. Quando o móvel apresenta uma trajetória reta e tem velocidade constante com o passar do tempo, dizemos que o seu movimento é um movimento retilíneo e uniforme, certo? Então o nome já diz, né? Então o móvel com MRU percorre espaços iguais em tempos iguais. Então se um carro percorre 10 km em uma hora, em 2 horas vai percorrer 20 km. Então, percorre espaços iguais em tempos iguais, certo? Porque eles têm um movimento uniforme, né, pessoal? Então aí tem como a gente representar esse movimento matematicamente, tá? Então a formulinha básica, né, que é chamada função horária. Por que função horária? Porque depende do tempo, tá? Então o tempo é a variável, certo? Então S é igual a S0 mais V vezes T, né? Então isso é a função horária para o movimento retilíneo uniforme. Então qualquer móvel que estiver com o movimento retilíneo uniforme, o seu movimento é representado por essa função, que é chamada função horária, para o espaço, né? Certo? Então S é igual à posição final, que é dada em metros, S0 a posição inicial, que também é dada em metros, V a velocidade, que é metros por segundo, e o tempo é dado em segundos, tá? Então S é igual a S0 mais V vezes T. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente for trabalhar o gráfico dessa função, a gente vai perceber que o gráfico é uma reta. Por que é uma reta? Porque é uma função do primeiro grau, certo? Então, vamos classificar o movimento, né? Então, para classificar o movimento, a gente precisa de um referencial, certo? Então, você vai ter lá a origem, pode ser a sua casa, né? Pode ser, né, um poste, pode ser uma árvore, pode ser, né, um prédio. Tá? Então, para classificar esse movimento, você determina, né, um referencial e aí esse referencial é a posição, né, que deve estar o observador, onde ele vai se encontrar, né? Certo? Você está aqui na sua casa e o carro saiu, então ele ganhou posição. Você está na sua casa e o carro voltou, então ele perdeu posição, porque a sua casa é a origem, a sua casa é o referencial, certo? Então, para definirmos o movimento de um móvel, devemos escolher um referencial. Então, pensa sempre nisso, tá? Então, para falar se o carro está em movimento ou em repouso, você tem que ter um referencial, né? Então, quando é que ele está em movimento? Quando, em relação ao referencial, ele muda de posição, certo? Quando ele está em repouso? Quando, em relação ao referencial, as suas posições não mudam, né, com o passar do tempo. Então, a gente tem essa figurinha aqui embaixo, né? Na figura abaixo, vemos alguns caminhões que se movem em diferentes sentidos. Então, você vê que o caminhão B, ele está na posição menos 20, né? E está nesse sentido. O A está na posição 20 e indo para a direita. Olha lá. O C está na posição 40 e deslocando para a esquerda. Então, a partir daqui, a gente começa a ver, né, como classificar o movimento, certo? Então, olha, em relação à origem aqui, ó, ponto zero, o A, ele está ganhando posição. Então, o movimento dele é progressivo, certo? O B, olha, em relação à origem, também está ganhando posição. Também tem um movimento progressivo, tá? Então, quando ele ganha posição em relação ao referencial, o movimento é progressivo, tá? Agora, quando ele perde posição, olha o carro C, o caminhão C, está na posição 40 e vai perder posição em relação ao referencial, né? Então, com o passar do tempo, ele vai chegar aqui em casa, vai perder, então o movimento é retrógrado, tá? Então, pensa se a posição está aumentando com o passar do tempo
é um movimento progressivo. Se as posições estão diminuindo com o passar do tempo, o movimento é retrógrado, certo? A gente percebe isso também, né? Se está no mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Se está no sentido contrário à trajetória, a velocidade é negativa. Não é que exista velocidade negativa ou positiva. O sinal indica se está no mesmo sentido ou sentido contrário da trajetória, certo? Então você fez os cálculos, achou lá menos 20 metros por segundo, então você sabe que ele está se deslocando em sentido contrário à trajetória. Você fez os cálculos, achou lá 20 metros por segundo, você pode falar que ele está se deslocando no mesmo sentido da trajetória, tá? Então a gente considera sempre que o sentido crescente é da esquerda para a direita, certo? Então, o referencial indica o que sentido dos movimentos. Você tem que ter aí um referencial, né? É importante saber que a escolha de outro referencial provocaria a mudança das posições iniciais de cada caminhão e também a classificação dos seus movimentos, tá? Então, se você muda ali o referencial, né, você acaba tendo, né, outra forma, outra classificação para o movimento, tá? Então, na figura vemos que para o referencial escolhido, o caminhão B está à esquerda se afastando, o caminhão A está à direita se afastando e o caminhão C está à direita se aproximando. Isso em relação ao referencial escolhido, né? Então dizemos que quando o móvel aproxima-se do referencial, seu movimento é regressivo ou retrógrado, né? Retrógrado. Caso o móvel afaste do seu referencial, seu movimento é progressivo. Então, além disso, atribuímos ao movimento progressivo o sinal positivo para a velocidade, né? Para o movimento regressivo ou retrógrado, utilizamos o sinal negativo, indicando que a distância entre o móvel e o referencial diminui com o tempo, certo? Então, você saiu de casa, então você ganhou posição, seu movimento é progressivo, né? Aí agora você vai voltar para casa, está voltando para casa, você está perdendo posição, o movimento é retrógrado. Então, essa coisa de ganhar posição ou perder posição, você associa com o sinal, né, que para a velocidade é positivo quando ele ganha posição, né, é negativo quando ele perde posição. Então, a sua casa é a origem, né, é o seu ponto zero, né, certo? Poderia ser a escola, né, a origem, mas você saiu de casa, então você, né, então, pensando na origem, o marco zero das rodovias que partem do estado de São Paulo, né, está na Praça da Sé. Então lá você tem um bloco de cimento, né, de concreto, e está indicado marco zero, porque as rodovias que partem, né, do estado de São Paulo têm origem na Praça da Sé. Então, quando você vê aqui na Castelo Branco 18 km, é que você está a 18 km da Praça da Sé. Você vê 23, né? Então, essas marcas indicam, né, na Castelo Branco, qual a distância até a Praça da Sé, certo? Então, uma pessoa que trabalha com transporte, né, um Uber, por exemplo, tem noção, né, de como calcular aí a corrida, certo? E qual a velocidade, tá bom? Em relação a Sé, certo? Aí a gente tem aí, né, um desenho para vocês perceberem, né, de uma forma um pouco mais tranquila. Ah lá, esse carro está ganhando posição. A velocidade dele vai ser o quê? Positiva, né? Ó. Certo? Movimento progressivo. Esse aqui, ó, está perdendo posição. Lógico, tem um referencial aqui, né? Então, se ele perde posição, ele é retrógrado, tá? Movimento retrógrado. E aqui, para lembrar, né, das conversões de unidade. No nosso dia a dia, a gente usa quilômetros por hora. Mas no Sistema Internacional de Unidades, a gente trabalha metros por segundo. Então, se eu quero passar de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero passar de metros por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Então, para a gente não esquecer, né, lembrar que existe as soluções. O que se pede? Dê resposta no SI, no sistema, você tem que trabalhar metros por segundo. Tá? Ou faz a transformação antes ou faz depois. Certo? Então, é sempre bom lembrar desse detalhe. Né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a distância é dada em metros e o tempo é dado em segundos. E a velocidade, né, que é a relação entre o espaço e o tempo, é metros por segundo. Aí o primeiro exemplo, não.
Então, um exemplo tranquilo, né? Eu vou fazer com vocês aqui, mostrar como trabalhar, né, esse texto. Um móvel parte da posição S0 menos 20 metros e após 16 segundos encontra-se na posição 60 metros. Então, tem duas posições aí, a posição inicial e a posição final, né? Determine a velocidade média desse móvel, determine a função horária da posição do móvel, né? Calcule a posição do móvel para o instante 0, 1, 2, 3, 4 e 10 segundos. Classifique o movimento descrito por esse móvel. Então aí você vai, né, trabalhar a posição inicial, a posição final e o tempo para poder achar o quê? A velocidade média, né? Certo? Então, o S0, onde ele partiu, menos 20 metros. O S, 60 metros, onde ele chegou. Em quanto tempo? 16 segundos. O que eu quero? A velocidade média. Então, ΔS é S menos S0. ΔS é 60 menos, tá vendo aqui, ó? Menos com menos mais. ΔS é 60 mais 20, que vai dar 80 metros. Então, ele percorreu 80 metros, né? Em quanto tempo? Em 16 segundos. Agora sim, eu tenho espaço percorrido, vou achar a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média é 80 por 16, que vai dar 5 metros por segundo. Então, aí você tem a velocidade média. Se você tem a velocidade, você pode escrever a função horária, né? Aí, a função horária. S é igual a S0 mais V vezes T. É só substituir, né? S é igual a menos 20, porque menos 20, de onde ele partiu, né? Mais 5 vezes T. Não, porque ele está ganhando posição. Você vê que o movimento aqui, ó, nessa função, progressivo, né? Depois a gente vai ver como classificar, certo? Bom, então, essa aqui é a função horária. Deu item B. Né? S é igual a menos 20 mais 5T. No SI, a gente trabalha no metro segundo, né? Então, agora vamos calcular as posições. No instante 0, você vai pegar esse tempo e vai substituir aqui, ó, na função horária. Então, S é igual a menos 20 mais 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0. 0 mais menos 20 dá menos 20. Então, na hora ele partiu, né? Então, na hora que você zerou o cronômetro, posição inicial, né? Menos 20. Ele partiu do menos 20, tá certo, né? Instante 0. Agora passou um segundo. Aí, 5 vezes 1, ó. Aqui entrou no lugar do tempo, 1 segundo. 5 vezes 1, 5. Mais menos 20 dá menos 15. Então, a gente já está na posição menos 15. Agora, pessoal, vamos ver no tempo 2. 5 vezes 2, não, 10. 10 mais menos 20, menos 10. No instante 3, 5 vezes 3, 15. 15 mais menos 20, menos 5. Né? E no instante 4, né, 5 vezes 4, 20, mais menos 20 dá 0. Você percebe que ele perdeu posição? Não. De 0 a 4 segundos, ele perdeu posição, né? Então, ele tem um movimento aí retrógrado, né? Certo? Agora, vamos ver, né? Ó, instante 10. Então, olha, S é igual a menos 20, mais 5 vezes 10, que agora é 10 segundos, né? 5 vezes 10, 50, que vai dar mais menos 20, dá 30, certo? Então, ele saiu da posição menos 20 aqui, ó, chegou na posição 30. Certo? A gente percebe que ele perde posição, depois ele ganha posição, né? Certo? Vamos ver como classificar, né? Certo? Então, entre o instante 0 e 4 segundos, o movimento é retrógrado. Então, a gente percebeu que ele saiu do menos 20, chegou, ele se aproximou da origem. A partir de 4 segundos, o movimento é progressivo. Ele começa a ganhar posição de novo. Certo? Então é como se soltasse uma bola, né? Bate no chão e volta. Certo? Então, ela foi perdendo posição, bateu e voltou. Certo? Então é isso aí, jovens. Então, questãozinha tranquila, né? Certo? E a 2 para vocês fazerem aí, né? Certo? O processo é o mesmo, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz aí, né? Bom, vamos lá, vamos ver, hein?